casos como estes chegam todos os dias aos meios de comunicação. De norte a sul, do interior às grandes cidades, os casos mais recentes revelam um cenário preocupante que faz com que a população fique cada vez mais apreensiva. A criminalidade em Portugal tem variado nos últimos anos, com alguns tipos de crimes a aumentar, enquanto outros diminuem. A ministra da Administração Interna, Margarida Velasco, em entrevista ao Diário de Notícias, afirmou que 10 a 12% da população prisional em Portugal é estrangeira. No entanto, o Relatório Anual de Segurança Interna de 2023 indica que essa proporção é de 16,7%. Ou seja, embora a maioria dos presos seja portuguesa, a percentagem de estrangeiros é maior do que a que foi mencionada pela ministra. Na entrevista, Margarida Velasco garantiu, embora sem muita certeza nos números, que a criminalidade e a imigração não casam, tendo até sugerido que se pergunte à senhora Ministra da Justiça pelos números do Relatório Anual de Segurança Interna, onde esta afirmação proferida pela Ministra está demonstrada. No fundo, embora o pressuposto de que a população prisional estrangeira é pouco significativa esteja correta, os dados não estão. De acordo com o último Relatório Anual de Segurança Interna, relativo a 31 de dezembro de 2023, havia em Portugal nesse mês uma população prisional de 12.193 reclusos, o que significa que, comparativamente ao ano anterior, representa um decréscimo de 190 reclusos. Ainda no relatório, percebemos que a taxa de ocupação das prisões era de 94,4%, o que representa uma pequena descida de 1,9%, ou seja, pelo sexto ano consecutivo, não se verifica um excesso de reclusos no sistema prisional. No que diz respeito à nacionalidade, escalão etário e sexo, também se manteve estável a relação entre reclusos estrangeiros, com uma percentagem de 16,7%, e portugueses, tendo o valor relativo dos reclusos estrangeiros, que na última década havia caído 3,8%, subido 1,4% relativamente ao ano de 2022. O documento informa que, no que se refere aos estrangeiros, o modelo de distribuição manteve-se entre continentes, com a África a ter o maior volume de reclusos, 45%, prevalecendo os países africanos de língua oficial portuguesa, sobretudo Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau, seguidos da América do Sul, 30,6%, com destaque para o Brasil, e por fim do continente europeu, 19,3%, sobressaindo a Roménia e a Espanha. Para resumir, a ministra Margarida Velasco, na sua afirmação, errou por alguns pontos percentuais. A mesma disse que a percentagem corresponderia a 10 ou 12%, mas através do relatório conseguimos perceber que não é bem assim. A população estrangeira em Portugal representa quase 17% do total do número de reclusos. E existem 83,3% reclusos portugueses nas prisões em Portugal. Depois de várias tentativas por telefone, a equipa da Unifé TV recebeu o seguinte e-mail do Ministério da Administração Interna. Quanto à pergunta que levanta, convém entender que existe uma diferença entre detidos e condenados, podendo alguém estar retido preventivamente, não sendo depois culpado. Nem todos os detidos são considerados culpados. Após análise estatística dos reclusos existentes a 31 de dezembro, os cidadãos estrangeiros condenados eram 1.233 num universo de 9.538. O que dá uma percentagem de 12,93%. Poderão questionar o porquê de não se estar a contemplar
os presos preventivos. Isto deve-se ao facto da presunção de inocência, princípio fundamental no direito penal português. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. E como sempre, nós trazemos aqui temas relevantes que é de interesse da nossa população, é de interesse de todos os telespectadores. Eu quero dizer para todos que a partir de agora você já pode participar do nosso programa. O programa Debate Público está no ar, agora 23 horas, 6 minutos. Nós estamos em direto pela Unifé TV, o canal da família. Estamos pelas operadoras Nós, Mel, Vodafone e também pela aplicação da Unifé TV, pelo site da Unifé TV PT para todo mundo. O nosso telefone de contato é o 210-346-091, 218-368-008 e o prefixo é o 351, mais 351. Você também pode nos contactar pelas redes sociais. Daqui a pouquinho eu vou colocar algumas questões que estão nos stories do nosso Instagram, da Unifé TV. Temos também o WhatsApp 918-617-038. O tema hoje é um tema bastante relevante que fala da questão da segurança pública, que fala a questão de reclusos em Portugal, de presos preventivos, condenados. Nós vamos explorar um pouquinho esse tema, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto para, de alguma maneira, esclarecer muitas dúvidas e trazer para muitas pessoas que desconhecem realmente estatísticas que muitas vezes são distorcidas e levadas ao público de uma forma diferente. A partir de agora, nós estaremos à sua inteira disposição. Eu tenho aqui nos estúdios o meu convidado de hoje, o Hermínio Barradas, senhor Hermínio Barradas. Ele é presidente da Associação Sindical de Chefias Corpo da Guarda. É isso mesmo, senhor Hermínio? Sim, boa noite. Muito boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. O que as pessoas lá em casa podem esperar de um debate tão polêmico e que fala de um assunto tão delicado, né? Nós estamos a falar aqui desse grupo de pessoas que trabalham para o bem-estar da sociedade, para, acredito eu, a ressocialização dos condenados que lá estão, né? Sim, apesar de, antes de mais, agradecer o convite, a gentileza. O tema é pertinente, está na ordem do dia, e depois da publicação do relatório de segurança interna, mais ainda se concretiza essa valência. O Corpo da Guarda Prisional tem as suas missões e atribuições definidas na lei. Fazemos aquilo que podemos com os recursos que os sucessivos governos nos têm facultado e, claro, que deixa muito a desejar toda a prestação de serviço, não é? Por falta de recursos. Não conseguimos já assegurar a segurança dentro dos espaços prisionais, não conseguimos dar vazão, digamos assim, a todas as diligências ao exterior no que é as comparências dos reclusos em tribunais, órgãos de polícia criminal e atos clínicos. Têm sido conhecidos os episódios insólitos da avaria de viaturas no transporte, não é? Colocando em causa a segurança quer de quem vai dentro da viatura, os guardas e os reclusos, quer dos outros transeuntes da via pública, não é? Portanto, o sistema prisional, no que confere aos estabelecimentos, tem muitas dificuldades, precisamente pela falta de atenção governativa que vem decorrendo ao longo de 2 décadas, no mínimo. E agora temos aqui umas surpresas no relatório e veremos se serão aliciantes para falarmos sobre elas. Ok. Daqui a pouquinho eu volto com o senhor, então. Tenho aqui algumas perguntas. Teremos também, por vídeo chamada, alguns convidados. A senhora Dália Costa, que é socióloga. Se nós temos imagem, já pode me dar, por favor, imagens da senhora Dália. Muito boa noite. Seja bem-vindo, senhora Dália. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade deste debate público
com um tema tão central no nosso país. Obrigada. A senhora é professora, doutorada em Sociologia da Família, mestre em Sociologia e tem pós-graduação em Ciências Criminais e também é licenciada em Política Social, né? Como que a senhora analisa, ou como que você analisa, não sei se a senhora prefere chamar de senhora ou você, né? Indiferente. Senhora é uma questão de respeito. Mas como é que você analisa essa criminalidade hoje em Portugal? Eu sou também professora de Criminologia, portanto fazemos essa análise todos os anos e fazemos todos os anos a análise do Relatório Anual de Segurança Interna, do RASI. Portanto, já são vários os anos em que venho analisando esta evolução da criminalidade em Portugal e, na realidade, muitas vezes nós de um ano para o outro vamos fazendo a análise, como na vossa reportagem fizeram, o que é que aumentou, o que é que diminuiu, mas o que é mais importante talvez é, para além desta análise de ano para ano, fazermos uma análise um bocadinho mais global. E com esta análise um bocadinho mais global eu quero, por exemplo, chamar a atenção para o facto de que a sociedade portuguesa é uma sociedade multicultural. É uma sociedade composta também por população imigrante. Portanto, não é surpresa nenhuma que a população imigrante faça parte da população prisional. Porque quem comete crime é a população que reside numa determinada sociedade, que vive nessa sociedade, portanto não é surpreendente que a população estrangeira também integre a população que comete crime. Isto não me surpreende. Aquilo que sim me surpreende, e aproveito para cumprimentar também os meus colegas de bancada, em particular o Hermínio Barradas, já nos conhecemos, aquilo que me surpreende é, creio que o Hermínio também se referia a isto, é um aumento, por exemplo, da criminalidade violenta e grave, que não é do ano passado para este ano, é ao longo de alguns anos. O aumento da criminalidade violenta e grave, muito organizada, cada vez mais organizada, e que para este aumento não temos visto resposta do ponto de vista político, das políticas públicas, não temos visto resposta adequada. Esta criminalidade violenta e grave naturalmente envolve população estrangeira também, mas na realidade não se processa apenas e só com organizações estrangeiras, designadamente nacionalidade brasileira, de alguns países da Europa de Leste. Não se restringe esta população. Do ponto de vista sociológico é muito importante termos cuidado com o tipo de análise que vamos fazendo, porque não podemos criar uma espécie de bode expiatório para imaginarmos que a criminalidade violenta e grave é só cometida por população estrangeira. Isto temos de ter muito cuidado com isto, porque na realidade, repito, Portugal é uma sociedade que é uma sociedade multicultural, é uma sociedade que quer ser multicultural, portanto não podemos contradizer-nos e criar este bode expiatório. Queremos acolher a população imigrante, mas queremos também um país com segurança. Portanto, precisamos de políticas públicas que promovam não só a prevenção do crime, mas promovam também a reinserção social destes indivíduos. E aqui não posso estar mais de acordo com o que o Hermínio ia dizendo, o Hermínio Barradas ia dizendo, do ponto de vista da necessidade de políticas públicas que sejam transversais aos diversos governos, porque o problema não é o problema da criminalidade, naturalmente, e estou a falar sobretudo da criminalidade violenta e grave, não é um problema recente, mas tem tido pouca atenção política. Mais recente é o problema, sim, não menos preocupante do que o da criminalidade violenta e grave, mais recente é o problema da delinquência juvenil, como nós a designamos em Portugal. Isto não é um conceito técnico muito correto, mas de qualquer maneira assim toda a gente me compreende. Trata-se dos factos antissociais e que transgridem a lei cometidos por jovens entre os 12 e os 16 anos. E este é um indicador do ponto de vista sociológico extremamente preocupante. Porquê? Porque não remete para a população estrangeira, não remete para um qualquer bode expiatório que esteja fora do nosso contexto do dia-a-dia, mas remete sim para a escola, para a família, para os lugares onde deveríamos estar a ser capazes, enquanto sociedade, de construir cidadãos e cidadãs respeitadores e respeitadoras da lei, e não estamos a ser capazes de fazê-lo. Portanto, enquanto socióloga e enquanto professora de criminologia, este é um dos problemas mais graves com que nós temos que enfrentar em Portugal. Portanto, não adianta nada escondermos
a cabeça debaixo da areia, não é enterrarmos a cabeça debaixo da areia como as avestruzes fazem, porque os problemas são sérios e quanto mais sérios são, mais rapidamente temos que olhar para eles sem medo e enfrentá-los. Portanto, como eu vejo a evolução da criminalidade em Portugal, é com estes dois fatores como muito importantes, o aumento e a maior organização, sobretudo, da criminalidade violenta grave, o aumento da delinquência juvenil e, em terceiro e último lugar, não posso deixar de referir a quantidade persistente que se mantém ao longo de vários anos, de um decénio, de denúncias pelo crime de violência doméstica. Nós temos na sociedade portuguesa um panorama de ocorrência de crime em que a maior parte das denúncias é o crime que ocorre no seio da família. Ora, isto tem que nos levar a refletir, isto tem que nos obrigar a pensar. Ligando estas questões todas, a família é também um problema social que merece alguma atenção, não só do Ministério da Justiça, não só do Ministério da Administração Interna, também do Ministério da Educação, também da Solidariedade e Segurança Social, também do Trabalho. Portanto, é um problema que é dos governos e que não se restringe a uma resposta de um único governo. Eu acredito que essa criminalidade ela tem que ser combatida muito antes, propriamente, do crime acontecer, né? Daqui a pouquinho eu vou voltar com mais perguntas, Dália, para você. E eu queria agora que os internautas fossem lá rapidinho na página do Unifer. Nós temos lá nos stories as nossas questões. Coloca a primeira, por favor, produção, por gentileza. Como avalia a criminalidade no país? Né? Você que agora acompanha o programa, você acredita que valorizando a segurança pública, né, é possível combater de uma forma mais eficaz, alteração do sistema penal, reduzir a imigração, que é uma coisa que muitas pessoas comentam, né? De repente pelo fato de algumas notícias serem espalhadas. Então você pode comentar isso agora lá nos nossos stories. Nós temos uma segunda questão. Coloque aí, por favor. Para si, quem costuma ser o autor dos crimes? Portugueses, imigrantes, os dois, de forma equilibrada, desproporcional? Você também pode comentar. E uma terceira questão, como combater a criminalidade no país? É isso? Aliás, como avalia a criminalidade no país? Está a crescer? Perdemos aí a imagem? Nós temos aqui a pergunta, pode voltar aí, por favor, assim que possível. Está a crescer, está estagnado ou está a diminuir? Como é que você avalia essa criminalidade no país? Nós temos por Zoom, por videochamada também, o Ralph Silva, que está conosco. Não sei se nós temos imagens. Temos imagens do Ralph? Se o Ralph estiver conosco, me dê imagens, por favor. Ralph, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, seu Gelson. Boa noite a todos que estão aí participando também. É um prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso. O Ralph, que é responsável pela UNP. O que é o UNP? Daqui a pouquinho ele vai falar com muitos detalhes. É uma organização que está dentro do sistema prisional. Em quantos presídios a ação desse trabalho é realizada aqui no país, o Ralph? Só para a gente adiantar para quem está em casa. Até o final do dia de hoje, 35 presídios nós estamos atuando diariamente. 35 presídios. Então a UNP é um trabalho direto que é realizado dentro, né, dos presídios, em 36 presídios. Daqui a pouquinho você vai falar com detalhes como é que é feito esse trabalho de ressocialização, esse trabalho de consciência, esse trabalho de apoio, né, também às famílias dos reclusos. Daqui a pouquinho, então, nós voltamos com você. Agora nós vamos às ruas. Vamos agora às ruas de Lisboa, saber o que as pessoas falam a respeito do tema criminalidade, quem são os principais autores dos crimes em Portugal. Daqui a pouco voltamos. Acha que Portugal é um país perigoso? Neste momento é. Por quê? Devido à imigração. E avaliando o nosso futuro, acha que a criminalidade no nosso país vai vir então a crescer mais? Claro, se olhar para a França, se olhar para a Espanha, se olhar para a Itália, é só ver. Quem seja viajado, como é o meu caso, nota que a imigração é um setor de descontrole
e desorganização social da sociedade ocidental. Quem é que são os principais autores, os portugueses ou os estrangeiros? Regra geral, portugueses. Agora, daquilo que eu tenho visto, a maior parte das vezes, pelo menos as mais mainstream, são feitas por imigrantes. Considera Portugal um país perigoso? Agora, ultimamente, sim. Porquê? Porque as pessoas não estão devidamente, como é que é dizer, civilizadas para estarem em conjunto umas com as outras. Porque desde que haja um ajuntamento, uma reunião, há sempre uma briga, uma coisa qualquer que realmente não devia de existir, acho eu. Eu tenho algumas dúvidas, não lhe digo, porque o que eu acho é que os meios de comunicação e sobretudo canais de TV que funcionam durante 24 horas com notícias sobre notícias, acabam por andar sempre à roda dos mesmos assuntos e portanto divulgam mais. Não quer dizer que não esteja, se bem que eu acho que também há uma divulgação muito maior. É assim, se calhar estes crimes existiam na mesma natureza, feitos por outras pessoas que seriam outras, mas não eram tão divulgados, penso eu. E avaliando o futuro do nosso país, considera que ele pode vir a ficar mais perigoso? É assim, se falharmos no contexto de continuar assim com a fronteira, eu penso que poderá haver esse risco, não é? Aqui, inclusive estão sentados aqui tranquilamente, estávamos até comentando que aqui a gente pode ficar dessa forma, né, sem se preocupar com qualquer furto, roubo ou tendência à criminalidade. E no futuro, não acha que este país tem tendência a ficar mais perigoso? Olha, todo país que estimula o turismo, e Portugal não é diferente, tem uma tendência a ter a criminalidade maior. Eu imagino que aqui, se mantiver desse jeito, intensificando o turismo, existe essa possibilidade. Quanto mais evoluirmos, mais criminalidade temos. Quanto mais migrantes tivermos que precisamos deles, possivelmente mais criminalidade temos. Mas não são os imigrantes, são os homens, são as pessoas, homens e mulheres. Não interessa se são portugueses. Penso que a maior criminalidade ainda é em Portugal e dos portugueses. Não quer dizer que não haja imigração que a pratique, mas não é a maioria, na minha opinião. Vai ficar um país ainda mais perigoso? Eu acho que sim. Com a continuidade dos anos a passarem, acho que as pessoas cada vez estão menos receptivas a darem-se umas com as outras civilizadamente, não sei. Sabe que a criminalidade também tem a ver com todas as condições sociais e económicas. Conforme for evoluindo economicamente e socialmente o nosso país, a criminalidade acho que também vai evoluindo. Se derem condições às pessoas, sejam elas quais forem, portugueses e portugueses naturalizados, que tenham boas condições de vida, é evidente que a criminalidade, eu penso que é capaz de não aumentar. Está tudo interrelacionado, a parte económica com a parte social. Então é isso que está a falhar no nosso país? É capaz também de ser isso, sim, isso indiscutivelmente, não é? Se as pessoas não tiverem condições, é evidente que, se não tiverem empregos, se não tiverem condições, é evidente que têm que se dedicar a outro tipo de coisas, que se calhar não seria o ideal, não é? Nós temos aqui nos estúdios o senhor Hermínio Barradas, que está conosco para debater sobre o assunto e falar com muita propriedade sobre o tema, sobre a criminalidade, sobre também a questão de lotação nos presídios. E nós sabemos que o guarda prisional é o resultado final, né? Termina nele. Por exemplo, a sentença é dada, o prisioneiro é condenado e então começa ali o trabalho do guarda prisional. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, senhor Hermínio. O nosso trabalho neste momento está reduzido à vertente securitária, não é? Por falta de efetivo, nós já só conseguimos dar conta das tarefas básicas, que é a prestação da alimentação, da medicação e a questão clínica, os pátios e as visitas. Nós já pouco mais conseguimos fazer. Todo esse impacto do fim das penas principal, que é a reinserção, para que o cidadão volte à vida em meio livre sem voltar a cometer crimes, está mais indicado para os serviços de educação. Só que os serviços de educação só trabalham se houver guardas prisionais, não é?
todas as valências, desde as escolas, as atividades laborais, as atividades lúdicas, as bibliotecas, os reclusos só conseguem frequentar esses espaços se houver guardas prisionais. Há uma grande carência de guardas e tudo isso fica em causa. Mas por que há essa carência? Questão salarial, falta de motivação por parte de pessoas para se candidatar a esse cargo? Como é que funciona? O que o senhor vê nesse parâmetro todo de... Tem várias abordagens. Como falou a professora doutora Dália, é uma questão também de políticas públicas, não é? Há um grande gap uma desarmonia entre o que é proposto politicamente e depois o que os políticos alocam em recursos para concretizar essas intenções. Temos uma questão aqui no RASI que é do mais indigno que pode haver. O 6º ano consecutivo que não se verifica a sobrelotação no sistema prisional. Não colocamos em causa que não temos competências para isso a redação, nem as pessoas que o elaboraram, mas isto não corresponde de toda à verdade. Temos todos uma série de organismos, o Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria da Justiça, temos a Comissão dos Direitos do Homem, temos o Observatório Permanente da Justiça de Coimbra, todos eles dizem que há sobrelotação. O Estado português tem sido condenado consecutivamente pelas condições degradantes em que os reclusos cumprem pena e a acumulação de reclusos. Eu leio aqui uma passagem muito rápida do último organismo, do último relatório. O incumprimento da área mínima por recluso é referido no relatório de 2022 pelo Mecanismo Nacional de Prevenção em Castelo Branco, Caxias, Chaves, Covilhã, Elvas, Setúbal e Viana do Castelo. Destacando-se em particular o EP Bragança, Montijo e Setúbal, 2 reclusos em celas que não cumpriam o espaço mínimo para uma. São estas condições que o Estado português dá em termos de edificado. Depois vem aqui, não há sobrelotação. Há manobras muito habilidosas para fazer crer isto, não é? Por exemplo, o EP Tires tem um pavilhão completamente desativado, tem todos os outros setores sobrecarregados. Se colocar esse na dotação, claro que o número vai dar uma percentagem inferior. E não há vagas. Digam às pessoas que trabalham em Ponta Delgada, que foi a subcomissão para a reinserção e assuntos prisionais, estiveram lá recentemente, viram coisas degradantes. Chegaram a ter 60 reclusos numa camarata para 18. 60, quer dizer, isto é admissível. O EPPJ de Lisboa, que recebe maioritariamente preços preventivos, tem uma dotação de 112, 118, teve lá 180. E depois vimos dizer num relatório que não há sobrelotação. E o reflexo disso é uma revolta ainda maior, né? Para toda a gente. Para todos os reclusos, os funcionários, né? O pessoal que gere tudo isso com muita dificuldade. Se me permite, voltando à história de nós não conseguirmos já garantir a segurança nos espaços prisionais, há um indicador que é de fácil, inferência para o que é a cultura prisional. 162 armas brancas apreendidas. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que os reclusos já se protegem a eles próprios. Sim. Este fator não é para atacar, é para se defenderem eles próprios, que ficam em espaços reduzidos, 180, 200 reclusos, sozinhos, meias horas, 40 minutos. Isto é digno para uma pessoa que vai cumprir uma pena de prisão. Isto é favorável à reinserção, as pessoas andarem a pensar na proteção pessoal. Não há guardas, eles não veem guardas. Vêem guardas na abertura, nos refeitórios e no encerramento, não vêem guardas o resto do dia, porque não há, estão hipotecados nas outras funções que são no exterior do estabelecimento prisional. Então essa questão de falta, né, de pessoal ainda é uma luta muito grande, né, nessa gestão de segurança pública. Nós vamos voltar com a Dália, daqui a pouquinho eu tenho mais perguntas aqui para o senhor Hermínio. A Dália está conosco, me dê imagens, por favor. Dália, você acredita então que essa criminalidade ela precisa ser combatida muito antes do crime acontecer? Fala um pouquinho sobre essa questão social. Claro que sim. A criminalidade tem que ser combatida antes de acontecer, principalmente, tal como várias vezes tem sido dito neste debate, valorizando a segurança. Portanto, quando nós, enquanto sociedade, conseguimos aceitar que a segurança é um valor fulcral
então nós vamos começar a proteger a segurança e a definir estratégias de intervenção preventiva assentes na não violência. Porque a questão está é que nós estamos quase sempre a debater aquilo que acontece depois. A sobrelotação, o excesso de pessoas nos estabelecimentos prisionais, as dificuldades do corpo da guarda prisional, as dificuldades dos técnicos e das técnicas de reinserção social. É evidente que nós estamos a ver, sobretudo as pessoas que estão a cumprir uma pena de prisão efetiva, são cerca de 12.500 em Portugal, mas nós temos 52.500 a cumprir uma medida em meio comunitário e meio aberto, portanto temos 60 e tal mil pessoas sob os holofotes de profissionais que são de poucos, e temos um excesso de pessoas, daí a sobrelotação também. Portanto, isto para dizer que tem mesmo que se adotar uma estratégia preventiva e não apenas reparadora da criminalidade. Porque a estratégia reparadora nós já percebemos em Portugal que não funciona, porque, como eu estava a dizer, estamos sempre a debater naquilo que acontece no fim da linha. Sim. E precisamos de debater o que acontece no princípio da linha. E sempre com números crescentes, né, Dália? Sempre com números crescentes, a criminalidade aumentando, né? É verdade, e aumentando, como eu há pouco dizia, aumentando junto da população mais jovem e aumentando dentro das famílias. Portanto, isto é evidente que coloca em causa o valor de segurança enquanto valor essencial para uma sociedade. Tal como o valor de liberdade também fica colocado em causa. Quando na vossa reportagem algumas pessoas vão dizendo eu sinto medo, a sociedade não é segura, a sociedade não me oferece condições para eu me sentir segura na sociedade, é evidente que nós estamos a pôr em causa valores muito elementares, por isso é que eu falo também no valor da liberdade, na paz, é a última análise. Onde é que temos que começar a trabalhar? Temos que começar a trabalhar antes da ocorrência criminal e começar a trabalhar, evidentemente, no plano da educação. No plano da educação, e aqui eu há pouco já referi a família e a escola como dois meios complementares, mas é evidente que os médias, os meios de comunicação social têm também um papel muito relevante a desempenhar. Hoje em dia nós trabalhamos, vivemos com a internet e é também este meio que tem que nos ajudar a transmitir a informação de que a segurança é um valor, de que o relacionamento entre as pessoas tem que ser um relacionamento assente na lei, nas normas sociais, evidentemente, mas na lei também. Somos um Estado social de direito, porque é o direito que regulamenta e regula as vidas em sociedade e as nossas interações. E é evidente que no meio escolar não podemos aliar-nos daquela que é a educação para o direito. Não podemos aliar-nos daquela que é a educação para a segurança e daquela que é a educação assente na não violência. Estamos a fazer estas três coisas em Portugal? Não. Há quanto tempo não as fazemos? Há mais de uma década. Portanto, repito, é transversal aos vários governos. É evidente que a segurança tem que ser ensinada, não só a segurança rodoviária, mas a segurança nas interações, a prevenção do crime tem que ser ensinada. A proteção, por exemplo, o RASI, o Relatório Anual de Segurança Interna, demonstra que uma das manifestações de crime que mais aumentou em Portugal é a burla informática, sobre pessoas de todas as idades. Ora, nós temos, enquanto sociedade, o dever, e este dever situa-se de forma muito clara nas escolas, nós temos o dever de formar para a segurança online. Para a segurança online, como fazer transações com o cartão de crédito, como proteger-nos de burlas. Isto faz parte do domínio da educação. Portanto, vamos ver, eu estou apenas a analisar, mas quem toma decisões no plano das políticas públicas sabe bastante mais do que eu acerca do que é necessário ser feito. Portanto, tem que ter a coragem de fazê-lo. Para ter a coragem de fazê-lo, temos que ter a coragem de admitir que o problema existe. Tem que haver e a mim uma parece execução, que aqui está a chave da questão, admitir que o problema existe. E a segurança pública é um dos 3 pilares que eu considero particularmente mais importantes da sociedade, né? Segurança pública, saúde e educação. Dália, eu agradeço imenso a sua participação, foi muito proveitosa, com certeza, e até uma próxima oportunidade, tá bem? Muito obrigado. Foi um gosto muito grande. Muito obrigada. Sucesso para vós. Obrigada. Para você também. Nós vamos agora a uma matéria secundária que também fala de algumas estatísticas e já eu volto também para ouvir o que as pessoas no Porto falaram a respeito da criminalidade em Portugal.
Foi no início deste ano que vários membros das forças de segurança se juntaram em protestos por melhores salários em frente ao Parlamento Europeu e também em frente à Assembleia da República. Na base desta contestação, segundo a agência Lusa, esteve a atribuição à Polícia Judiciária de um suplemento de missão que, em alguns casos, podia levar a um aumento de 700 € mensais, de forma a acentuar o fosso financeiro entre as forças de segurança. As reuniões entre a Ministra da Administração Interna, Margarida Belasco, e os sindicatos das polícias arrancaram no mês de abril, onde foi então abordado o aumento salarial das forças de segurança. No dia 4 de julho, a Assembleia da República debateu as propostas do Chega, PCP e PAN para atribuir um suplemento remuneratório à PSP e à GNR, com as forças de segurança a protestarem em frente ao Parlamento nessa mesma hora. Este debate foi agendado pelo Chega, que apresentou 4 projetos de lei e 3 projetos de resolução sem força de lei. Além destas iniciativas, os deputados também debateram os projetos de lei e de resolução do PS, do Bloco de Esquerda, PCP e PAN, todos relacionados com as forças de segurança. Foi há poucos dias que o governo chegou a acordo com os guardas prisionais. A Ministra da Justiça, Rita Giudice, e os sindicatos da Guarda Prisional chegaram a um entendimento sobre o aumento do suplemento de missão em 300 €, tendo sido assinado um acordo com todas as organizações sindicais representantes dos guardas prisionais, adiantou uma fonte do governo à agência Lusa. Dos atuais 100 €, o governo promete mais 200 € já a partir deste mês. Depois serão acrescentados mais 50 € em janeiro de 2025 e outros 50 no mês de janeiro de 2026, o que dá então o total de 300 € de aumento e, tal como avisou o primeiro-ministro Luís Montenegro, este valor não mudou um cêntimo. Segundo a RTP, o acordo prevê também que em janeiro de 2025 seja reavaliado o sistema de avaliação, que contenha linhas já antigas, e ainda uma taxa de remuneração única, o que pode significar uma subida de ordenado base de todos os guardas prisionais. A Ministra da Administração Interna descreveu este acordo como histórico, no entanto, o mesmo não agradou a todos os representantes sindicais. Nas palavras do Primeiro-Ministro, esta foi a maior valorização remuneratória de sempre para as forças de segurança e salientou que nunca até hoje, antes e depois de haver democracia, o aumento foi tão alargado. Ainda de acordo com a RTP, no início do mês, Luís Montenegro deixou claro que o governo não iria acrescentar nem mais um cêntimo à proposta para o aumento do suplemento salarial e argumentou que o governo fez um esforço medonho e sem precedentes. Este já foi um tema em debate público, mas tendo em conta não ter tido uma solução, hoje volta a estar em cima da mesa. Estamos com esse tema aqui na mesa hoje e senhor Hermínio, então há um prognóstico de melhoras. Sim, nasceu de forma errada, que foi uma valorização à Polícia Judiciária sem acompanhar todas as outras forças de segurança, e daí emergiu, também promovido por um colega que foi o Pedro Costa, e emergiu a revolta e tudo o que estava contido de desalento, de desagrado e de desconsideração pelas forças de segurança, e resultou nisto. Este governo entendeu de uma forma parcial tentar reparar essa lacuna. Foi o que foi possível. Nós já há um mês atrás, tendo sido bastante criticados internamente, percebemos que ia ser aquele valor, independentemente do acordo ou não,
que vai contribuir, esperemos que de forma significativa, para melhorar a atratividade na carreira, que tem sido um dos fatores para os quais existe uma falta de guardas tão gritante. Os concursos têm ficado praticamente desertos, há uma incompatibilidade remuneratória para a responsabilidade e para o tipo de trabalho que nós desempenhamos, as progressões na carreira não existem, não há concursos, a avaliação de desempenho é uma coisa de outro mundo, tanto que teve que ser negociada. Nós somos avaliados por um decreto regulamentar de 1983 e sempre de uma forma muito habilidosa pela Direção-Geral. Todos os anos mudam os universos de avaliação, todos os anos mudam os critérios e temos a particularidade de só sabermos os critérios 7 a 8 meses depois do ano de desempenho. Ou seja, agora brevemente para julho e agosto devemos de saber os critérios pelos quais seríamos avaliados em 2023. Portanto, se isto não é insólito, não o conseguimos perceber. Também implica deslocalização para fora do ambiente familiar e social, as imprevisibilidades do horário. Nós temos caráter permanente e obrigatório, temos hora de entrada, não temos hora de saída. Há um estigma social para o que é o guarda prisional. O Innovated Prison Systems na Comissão Europeia revelou ano passado em Bruxelas um relatório transversal às guardas prisionais dos diversos países que compõem aquele núcleo, que 65% das pessoas já nem queriam que o meio familiar soubesse a profissão que exerciam. Depois também há aquela proclamação de corte de folgas e de corte de férias, como se fosse um grande feito. Isto não é aliciante para cativar candidatos para a profissão, este tipo de questões que nós estamos aqui a referir. Foi bom no sentido da atratividade, e nós temos aqui um pormenor que escapa, que é, a partir do momento que a PSP e a GNR aceitaram o acordo, nós não podíamos ficar com essa desvantagem estratégica. Portanto, todo o manancial de hipotéticos candidatos para estas profissões, com menos este valor, os potenciais candidatos iam optar sempre pela PSP e a GNR, porque já há muito poucas pessoas que trabalham por altruísmo, não é? Portanto, se eu sou mais valorizado nas outras carreiras, é para ali que eu vou. Também, por falar aqui nas corporações, mais uma nota aqui do RASI: foi reforçado o quadro de guardas prisionais com 104 que tomaram posse em 2004. Isto é sempre um instrumento político, quer dizer, reformaram-se à volta de 180 guardas em 2023, não entrou ninguém. Entraram 137 em 2022, se não estou enganado, também saíram à volta de 180. O saldo é sempre negativo. Sempre negativo. A palavra reforço compreende um laço ou uma entidade que fique mais forte. Ora, se há uma diminuição contínua e permanente do número total absoluto de pessoas disponíveis para o trabalho, isto é político. Foi reforçado o quadro de guardas. Não é? Para o relatório de 2023 estão a contar com as pessoas de 2024, não é? E depois tem outro fator, é que a disponibilidade e a disposição das pessoas que ainda vão trabalhar estão com um envelhecimento muito rápido. Muito precoce, não é? Para nós estarmos a trabalhar nestas condições, não é? E podemos ir para o outro eixo, que é o apoio psicológico, que também vem aqui registado no RASI, não é? Apoio psicológico, tendo em consideração as situações de elevado stress profissional a que os guardas prisionais estão sujeitos, contribuindo para prevenir designadamente o burnout. Nós nem sequer temos medicina no trabalho. Nós não temos psicólogos. Houve uma estrutura representativa que, a custo próprio, promoveu uma linha de apoio, tem capacidade financeira para isso, e promover uma linha de apoio aos guardas prisionais que têm tido resultados fantásticos no que é fornecer a ajuda para as pessoas a trabalharem nestas condições. Quando é o próprio governo a reconhecer isto e não aloca recursos para a criação destes mecanismos, não é? Nós ficamos sempre ali um bocado num sentimento paradoxal. Como é que é possível estarem-nos a exigir isto, reconhecem o problema e depois... Não as devidas condições, né? E isso se reflete naturalmente lá no fim da linha, né? Como o senhor falava, a questão de superlotação, a própria revolta dos presos que ali estão cumprindo penas desumanas, a questão também
da criminalidade no país, como falava a Dali, falava bem, questões sociais, né, no ambiente familiar, entre os jovens. É muito importante frisar isso, que a criminalidade não vem aumentando por conta da imigração, mas por conta de uma série de problemas sociais que têm começado muito antes do crime acontecer. E esse crime violento, esses crimes violentos têm aumentado. Eu tenho aqui alguns dados de aumento de 14%, por exemplo, no ano de 2023, crimes violentos, crimes graves. Isso também é assustador, porque para o guarda prisional, lá dentro há uma diferença, né, de recluso, de condenado, de prisioneiro. O interior dos estabelecimentos prisionais acaba por ser um espelho do que é a sociedade. A professora Dália tocou ali num ponto muito interessante, que é a capacidade de organização dos reclusos que existe agora. Uhum. Estão identificados 6 a 7 estabelecimentos que eu não posso revelar, que estão identificados grupos de reclusos que conseguem atuar hierarquicamente. E é muito perigoso. É um caldo muito complexo para os reclusos, para nós, a capacidade de organização que eles têm e aquilo que eles são capazes de fazer. Acredito. Portanto, as práticas de outra ordem, também por outros povos, somos um país multicultural e também se reflete no estabelecimento, e há povos que têm práticas para nós, para a cultura portuguesa, antissociais, mas essas não nos preocupam. Os que nos preocupam são os criminais. Sim. E as criminais dentro dos estabelecimentos prisionais são muito preocupantes. Difícil de conter também, né? Nós vamos agora ao Ralph. Me dê imagens, por favor. O Ralph, ele é responsável pelo AUNP, né, que é o Grupo Universal nos Presídios. Você falava, Ralph, que esse trabalho está sendo desenvolvido diretamente em 36 presídios de Portugal. Fala um pouquinho a respeito desse trabalho, qual é o tipo, né, de necessidade atendida, como é que os voluntários da UNP realizam esse trabalho? Fala um pouquinho sobre esse assunto. Nós temos 2 frentes, né, de trabalho da UNP. Primeiro é a família, né? Nós alcançamos as famílias, nós ajudamos as famílias dos reclusos. E também dentro dos presídios também, nós temos diariamente reuniões dentro dos presídios para trazer essa paz que muitas vezes no presídio não tem devido várias situações, como até mesmo a doutora acabou de mencionar. Mas nós temos muitos resultados de reclusos que entrou dentro do sistema prisional com uma revolta, com um índice, né, de criminalidade muito grande, mas através dessas reuniões ele tem mudado o modo de pensar, o modo de ver o mundo e sendo uma pessoa melhor a cada dia, mesmo já estando dentro do presídio. Nós vamos agora acompanhar uma pequena matéria que fala um pouco a respeito desse trabalho e também uma entrevista. Nossa repórter, ela conversou com uma família que recebe apoio da UNP, esse apoio direto. Inclusive, esse casal tem um filho que está recluso. Vamos acompanhar. Estar preso, retido entre 4 paredes, por ter cometido um erro, um crime. Uma realidade difícil de encarar, mas que claramente é uma consequência de uma escolha errada. E é em meio a esta realidade que a Igreja Universal leva a liberdade, não física, mas espiritual. Através do Grupo Universal nas Prisões, ou mais conhecido como UNP, todas as semanas, as diversas prisões do país recebem uma palavra amiga, dirigida não apenas aos reclusos, mas também aos familiares dos presidiários. Para tentar ajudar estas pessoas a voltar para a sociedade com uma nova perspectiva de vida, a Igreja Universal tem procurado promover ações sociais dentro das unidades prisionais, como a doação de material de higiene pessoal, o apoio a dependentes químicos e a distribuição de exemplares da Bíblia, revistas, livros e folhetos que contêm mensagens de fé e de incentivo. O grupo tem ultrapassado barreiras da exclusão e muitos reclusos têm alcançado a liberdade espiritual, mesmo estando presos fisicamente.
A mudança de comportamento dos internos que participam ativamente nos encontros da Universal dentro das unidades é notória. Os diretores relatam estes acontecimentos e observam com bastante agrado os presidiários a comportarem-se de uma outra forma. Assim, a liberdade chega a quem pensava que já estava tudo perdido. UNP, a Universal nas prisões. Um dos pontos diferenciadores do projeto UNP é estar próximo das pessoas e, neste caso, também das familiares dos reclusos. E por isso mesmo, hoje vamos conhecer mais profundamente esta história desta família, não é? Quanto é que este projeto tem também mudado as vossas vidas? Sim, também tem-nos dado mais força. Conheci através do meu filho, porque eu pedi, pronto, o meu pedido, o que eu pedi, que gostava que ele fosse acompanhado. Ele estava mesmo necessitado de ouvir a palavra de Deus, de se fortalecer, que ele estava muito em baixo. Ele tinha vezes que os outros colegas eram muito maus e chegaram-lhe a bater, na prisão, chegaram-lhe a bater, quando esteve aqui no IPL. O vosso filho está recluso e foi mesmo na prisão que conheceu então este projeto? Conheceu, sim. Falou-vos deste projeto? Sim, ele começou-nos até, como eu digo, a dar testemunho a nós, a dizer que gostava muito, que se sentia muito mais forte, que todas as palavras que o pastor lhe explicava, ele cada dia estava mais forte, que a gente lá ia e falava muito das coisas de Deus. Pronto, que a gente às vezes até se dissesse uma coisa ou outra que não tivesse tão de acordo, ele dizia logo: oh mãe, não pode ser assim, oh pai, não pode ser assim, não é assim, tem que ser assim, temos que ser assim. E ele explicava que a gente tinha que ser diferente. Pronto. Sentiram então que o vosso filho estava a começar os primeiros passos para uma mudança? Sim, sim. Sentiram? E o pai sentiu também? Que mudança é que começou a ver no seu filho? Olha, no falar, tudo que eu achei que ele fumava daquelas porcarias, drogas e coisa, deixou disso, deixou de fumar e está mais atento a esse programa. Quando o facto de se estar a emocionar é porque vê que as diferenças no seu filho foram notórias. Não esperava que ele pudesse ver um bocadinho de luz ao fundo do túnel. Ele diferente está, não é? Ele diferente, sei que está e está para melhor. Sentiram que o vosso filho, ao conhecer o projeto do UNP, de facto revelou mudanças? A mudança não, mudou, quer dizer, mudou em tudo, não é? Aquilo que era e o que é agora é uma diferença muito grande. Mais calmo, era muito nervoso, está mais calmo. Então agora estar na prisão é temporário. Acreditam que quando possa um dia sair? E ele está muito breve para sair. Mas vem um homem diferente. Vem um homem diferente. Porque conheceu a palavra de Deus. O que a gente lhe dizia, muitas vezes a gente dizia-lhe, mas ele não aceitava. Mas como ele conheceu lá na prisão, por o intermédio do pastor e assim, é diferente. Ele aceitou de outra maneira, de outro modo. Ele estava muito sacrificado, estava a sofrer muito, ele sofreu muito lá na prisão, ele sofreu muito. E então, a partir dali, ele sentia alívio. Cada vez que há reuniões, ele sentia alívio, ele começou a ouvir a rádio. Aquelas vezes, quando lá chegava, ela dizia-me: olha, estive a ouvir isto, assim. Também vos ensina? Ele está mais forte, às vezes, do que nós mesmo. Tem-vos ensinado a vocês também a terem força cá fora? Sim, sim. Então, e este projeto do UNP, para além de ter ajudado o vosso filho a compreender a vida de uma forma diferente, não é? Encarar a vida de uma forma diferente, também vos tem ajudado a vocês? Sim, muito também, muito. Mas diga-me uma coisa, agora com o projeto do UNP nas prisões,
mostra também que o seu filho está lá dentro, mas está com uma luz diferente, um caminho diferente. Aquilo que ela era, que assim se podemos dizer, que aquilo que eu tinha que eu via nele cá fora, e o vejo agora, está muito diferente. Muito calmo, diferente, é muito calmo, não tem nada a ver com aqueles nervos que ele tinha de antes. É muito diferente mesmo. Estava-me a dizer que foi mesmo muito bom, muito bom. Receberam apoio como? No quê? Recebem uma palavra? É um conforto cá fora? É um conforto cá fora e ajuda-nos muito, que nós temos muita força, é uma força diferente. É uma força diferente, apesar de nós irmos lá à igreja, ouvir a palavra de Deus e isso tudo, mas isto cá fora, nós temos sentido muita força, muito apoio, sabemos que não estamos só. Ao fim e ao cabo é um elo de ligação entre o vosso filho, que o pastor visita e também o acompanha lá dentro, e vocês. Sim, nós, pronto, sentimos muito mais força. Muito. Mas aquilo que vocês andam a fazer nas prisões, é bom, não é bom? É bom, é muito bom para eles. É porque há lá muita gente cá fora não tinha hipótese de ouvir. E lá... Eles lá estão tão sofridos, eles aceitam a palavra de Deus como, acho que é como eles, como que estivessem com muita sede e bebessem um copo de água. Eles lá aceitam a palavra de Deus assim. Para além da palavra e desta ponte, não é, direta com o vosso filho e vocês, este projeto também ajuda com sacolas de alimentos? Sim, também muito, também nos ajudou muito. Que eu tive, assim, semanas e meses com muita dificuldade. E digam uma coisa, o quanto é que são gratos por este projeto, por este trabalho do Universal? Sim, senhores. Foi muito grata a Deus. Eu tenho a certeza que eu já não estava viva se não tivesse conhecido a casa de Deus. Não teria mais força para lidar com tudo o que se passou, não é? Porque é tudo, eu não tinha resistido, não conseguia ter aguentado este sofrimento que foi muito grande. E pronto, e hoje sou uma pessoa diferente, com muito mais força, mas foi muito difícil. Mas só com a palavra de Deus é que eu consigo subir. Eu tenho aqui o Ralph, que está conosco, né, por videochamada, ele que é o responsável por esse trabalho de acompanhamento, esse trabalho direto com os presos, com os reclusos e também com os familiares. Ralph, fala um pouquinho desses números, né, que nós temos aqui. Por exemplo, em 6 meses, né, o que aconteceu nesses 6 meses, primeiros 6 meses do ano dentro dessas prisões? Questão de produtos de higiene, questão de peças de roupa, esse apoio direto fisicamente, e depois nós vamos falar desse apoio espiritual, esse apoio que traz uma ressocialização também mental, espiritual para os reclusos. Cada presídio tem o seu perfil, né? E muitos deles recebem reclusos que vêm de condição de rua, né? Devido a não ter uma moradia, então eles precisam até mesmo de roupa íntima, falta para eles. Então nós temos feito esse trabalho com parceria, né, com o presídio. A gente tem doado meias, box para o masculino, feminino, temos doado cuecas femininas, sutiãs, pensos, coisa básica, mas porém temos conseguido, com os voluntários da UNP, fazer essas doações, gel de banho, creme para cabelo das mulheres, e essas doações têm ajudado muito, porque, poxa, você não ter uma roupa íntima para usar é mais constrangedor de estar nessa situação. Não tem um familiar, então, nós temos ajudado esses reclusos. Não tem um familiar que possa visitar, que possa levar, dar esse apoio mínimo, né? Nós estamos a falar de um apoio mínimo que qualquer ser humano precisa, né, para ter o mínimo de dignidade. Estamos a falar de roupa. Então, a UNP tem dado esse apoio em questões mínimas, questões básicas, para que essas pessoas possam ter um pouco mais de dignidade. Exatamente. Creme dental, gilete, enfim, tudo aquilo que o corpo precisa para se manter diariamente limpo. O trabalho da Universal nos presídios tem ajudado
esses reclusos. Essas imagens e também aí, tem ajudado Ralf, eles também com a palavra. Desculpa, essas imagens que a gente acompanha aí são os voluntários preparando os kits, é isso? Exatamente. Norte e Sul, os voluntários têm se empenhado para ajudar a montar os kits, montando assim como está aí, os voluntários se dedicando, se empenhando e levando, preparando os kits e levando para os presídios assim que nós temos já o trabalho. E é feito também um trabalho espiritual, né, que leva fé e esperança para esses reclusos. Em quantos presídios há reuniões diárias ou semanais que são realizadas pelos voluntários? São nesses 36 mesmo. 36 nós temos levado essa palavra, levado o alimento físico, né, e também o alimento para o corpo espiritual. E uma coisa que um lema que nós temos é: nós acreditamos no recomeço. Porque quando o recluso está lá dentro, ele é assistido pelo trabalho da UNP, ele recebe uma palavra, recebe força, mas quando ele sai, esse trabalho continua. Porque o recomeço é muito complicado, né? Uma pessoa chegar numa empresa, falar: eu sou um ex-recluso, quero recomeçar. Então a gente ajuda ele também nesse estímulo, para ele vencer a si mesmo, esse preconceito dele mesmo, e depois vencer os demais preconceitos que vêm pela frente, né? Porque o recomeço é uma batalha para todos, principalmente para aqueles que saem do sistema prisional. É sempre algo, uma marca, né, que se carrega no currículo, né, de um ex-recluso. Mas, enfim, esse trabalho tem sido desenvolvido, então, pela UNP, que é um braço social da Universal em Portugal, que tem sido de grande valia e reconhecido pelas autoridades. Não é por coincidência que está sendo feito um trabalho em 35 ou 36 presídios, né? 36 presídios. Eu tenho aqui alguns dados, foram 10.660 kits de produtos, né, de higiene pessoal, 3.000 peças de roupa, né, feminino, masculino, 688 exemplares de livros, né, de autoajuda, livros que falam da fé, que falam de recomeço, 40 exemplares de Bíblia e, para além disso, visita também aos familiares, mais de 135 visitas feitas a familiares. Exatamente, esses dados aí foi de 6 meses, 6 meses, né, até esse mês que passou. Esse é o nosso relatório. Então, esse mês já fizemos batismos, já fizemos mais visitas e tem crescido muito esse número de ajudar quem se encontra atrás das grades. E tem histórias de recuperação, né? Mesmo dentro da prisão, pessoas que já recuperaram a saúde mental, o equilíbrio, pessoas que já recuperaram a consciência, já estão preparadas para quando sair daqui a 1 ano, 2, 5, 10, não importa, mas para regressar à sociedade de forma diferente. Temos muitos testemunhos, inclusive hoje mesmo um recluso, depois de 5 anos que ele saiu do sistema prisional, ele voltou hoje junto comigo num presídio específico e ali ele sentiu o frio na barriga, aquela coisa toda, mas ele viu a importância que é o trabalho da UNP, porque ajudou ele há 5 anos atrás, hoje ele é empresário, hoje ele tem uma vida completa. Que bom. Ralf, muito obrigado pela sua participação, continue aí no trabalho, parabéns por tudo que está sendo desenvolvido nessa ajuda aí, digamos que uma ajuda de utilidade pública, né, para aqueles que estão lá dentro. Muito obrigado, tá bem? Estamos à disposição e agradeço esse programa tão esclarecedor para todos que assistem. Se você quer saber mais informações sobre o trabalho da UNP, nós temos esse telefone que está à sua inteira disposição, 218-368-008. Eu tenho aqui nos estúdios o senhor Hermínio Barradas, que ao longo do programa nos ajudou aqui esclarecendo alguns pontos, algumas estatísticas, e eu gostava que o senhor fizesse um apanhado geral de tudo que foi falado e trouxesse aqui as suas considerações finais sobre o tema, até porque a hora passa rápido, né? Já vai para 00:04. Começo pela intervenção deste senhor Ralf. Todas as instituições que têm este trabalho pro bono dentro dos estabelecimentos prisionais a ajudar os reclusos são de louvar, porque além de darem dignidade e tranquilidade aos reclusos, também poupam muitas frições, muitas tensões aos guardas prisionais, como falámos de questões básicas como produtos de higiene e roupa interior. Dentro do estabelecimento prisional isso tem uma importância imensa, não tem a mesma importância que cá fora. É sobredimensionado.
As pessoas não fazem ideia. Não. Coisas tão básicas aqui fora e tão, de repente, desvalorizadas ou desprezadas lá dentro, é uma coisa substancial. Tem um valor de cidadania. Quase que quem não tem acesso a esse tipo de bens não é cidadão. Tem mesmo a ver com a dignidade. Sim. Claro que não vem no normativo, são coisas da cultura prisional. Sobre a criminalidade, não me posso pronunciar, que não tenho competências técnicas para isso, nem é a minha área. Voltando à questão prisional, tudo seria mais fácil se os governos efetivamente dessem condições de trabalho a todos os que trabalham nos estabelecimentos prisionais. Sim. E os reclusos cumpriam com dignidade e com mais vontade, e certamente a reinserção seria mais profícua em vez de ser o que é. Temos casos de sucesso, mas temos muita reincidência, infelizmente. São opções políticas. Reflexos, né? O Corpo da Guarda Prisional é que vai mantendo o sistema com recurso abusivo a pessoal de folga e excessivo trabalho suplementar. É o que temos. Infelizmente, vamos passando dia a dia e temos sempre a consciência que fazemos o melhor, embora o resultado final não seja aquele que a lei propõe. Como esperado. Mas é sempre bom, né? Senhor Hermínio, eu agradeço imenso a participação, espero tê-lo aqui num próximo programa para falar de assuntos relacionados, e sempre será um prazer recebê-los, para ajudar quem está em casa, esclarecer dúvidas, mostrar um pouco da realidade desses profissionais que, digamos assim, estão nos bastidores, né? Não são tão visualizados pela sociedade. Tem pessoas que não fazem ideia como é o dia a dia de um guarda prisional. Então a gente agradece, é uma profissão também louvável para a nossa sociedade. Tá bem? Muito obrigado. Nós temos aí as nossas sondagens. Por favor, coloca a primeira questão. Como combater a criminalidade no país? Foi perguntado. 48% diz que valorizar a segurança pública. 24% diz que alteração do sistema penal e 28% reduzir a imigração. É aquela famosa informação que é espalhada. Vamos à segunda questão. Para si, quem costuma ser o autor dos crimes? 3% diz portugueses, 33% imigrantes, 54% diz que está dividido aí a mesma fatia para os dois. Também é um erro e nós mostramos isso ao longo do programa. Como avalia a criminalidade no país? 88% diz que está a crescer, 4% está estagnada e 8% diz que está a diminuir. Também é uma questão, é uma inverdade, porque tudo que foi falado e mostrado aqui nós temos visto uma outra realidade. Mas bem, num outro programa vamos trazer, talvez traremos esse assunto novamente, que é um assunto sempre atual e com certeza poderemos esclarecer com mais detalhes sobre tudo que está sendo feito para minimizar esses estragos, digamos assim. Bom, você também pode enviar uma sugestão de tema para a nossa produção. Vamos colocar aí para quem está em casa, jornalismo@unifetv.pt. Você pode enviar, nossa produção vai avaliar. E sendo um assunto relevante e pertinente, nós vamos trazer aqui à mesa do debate. Mais uma vez eu agradeço o senhor Hermínio Barradas e agradeço a todos os telespectadores que acompanharam conosco o programa Debate Público. O Marcos Bueno vem agora com uma programação muito especial após o intervalo. Aqueles que querem conversar, aqueles que talvez estão reclusos emocionalmente, né? Tem muitas pessoas que estão livres fisicamente, desfrutam desse direito de ir e vir, mas emocionalmente, espiritualmente estão reclusas, reféns de um problema espiritual, emocional, de um vício, de um pensamento, de um sentimento ruim. E você vai poder conversar com quem pode lhe ajudar, tá bem? 21-836-8008, daqui a pouquinho o Marcos estará aqui para atender a todos. Forte abraço, boa noite e até o nosso próximo programa.